Uma boa noite de salvação para todos, uma madrugada abençoada. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos dá a cada dia de firmar nossos propósitos na presença dEle. Eu quero falar com todos agora uma boa noite, uma boa madrugada, aqueles que for ver de manhã um bom dia. Deus me deu uma palavra para despertar o coração daquelas pessoas que estão com depressão, estão passando por um momento difícil na sua vida, que está muitas vezes com aflição e se encontra vazio, se encontra uma pessoa debilitada, fraca, incapaz. Eu queria trazer uma palavra para você, trazer um entendimento de uma palavra tão maravilhosa que Deus trouxe para nós, que Deus deixou para nós, a palavra de salvação. Eu quero trazer no começo da Bíblia, em Gênesis, a Bíblia diz assim, esta é a genealogia dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha as instruções que Deus começa a fazer depois que Ele faz aquilo que Ele fez no homem. Olha o que Ele fez. E plantou o Senhor Deus um jardim no oeste, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Preste atenção. Uma coisa Deus ele fez com a palavra deles. Ele chegou ao mundo, começou a ver que não tinha nada, e ele começou a falar: haja luz, haja separação entre o mar, a água, como a gente vemos, a água doce, a água salgada, tudo isso é líquido para nossos olhos. E ele diz aqui para o homem, ele formou o homem. Primeira coisa que ele foi fazer o homem, ele fez o quê? Ele pôs a sua mão para fazer o homem, do pó, da terra, do barro. E você repara uma coisa só, que depois que ele faz o homem, o que ele faz? Antes de ele formar o homem, dentro dele já existia Adão. Dentro dele já existia Anderson. Dentro dele já existia a Maria, o Paulo, o Pedro, o João, o Tiago, José. Qualquer um que você tentar imaginar que venha à sua mente agora. Antes de Deus nos formar, já existia a gente. Então ele fez o quê? Ele fez o barro com todos os detalhes, montou essa matéria ao qual nós estamos vendo aqui, por isso que quando nós morremos nós vamos pro pó. Montou isso tudo aqui. E depois ele fez o quê? Soprou na narina. Ele fez o quê? Deu o toque final, que é você e eu. O que eu quero trazer nisso? Antes que Deus fizesse tudo, Adão já estava preparado dentro do coração de Deus. Antes que Deus formasse tudo, Adão já existia dentro do Senhor Deus. Você e eu já existimos há muito tempo antes de Deus nos formar. Ele nos deu o que? Uma vida para nós. E esse fôlego de vida veio de dentro de quem? De Deus. Ah, meu Deus. Esse fôlego de vida veio dele. E tudo que você requer hoje, tudo que você pensar, imaginar ou fazer, ou viver de uma vida toda torta, você vai ter que prestar conta. Eu vou ter que prestar conta. Nós vamos ter que prestar conta ao Senhor Deus. Sabe por causa de quê? Porque tudo que Ele deu nós vamos prestar conta. Principalmente o fôlego de vida. Esse Espírito que é dentro de você. Amém? Vamos continuar aqui para a gente continuar a meditar a palavra, para a gente entender. Então Deus formou um homem, formou Adão. Depois ele fez o quê? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo,
E todas as aves do céu trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome do homem, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Agora preste atenção. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a em uma mulher. Ele a trouxe e disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa. Rapaz, vamos voltar no começo, como eu falei. A palavra que Deus está me dando aqui em direção é para as pessoas que estão sofrendo depressão, estão se achando esquecidas, abandonadas e principalmente negando a personalidade de Deus. Deus fez o homem, deu autoridade a ele sobre tudo. Nós vimos um cachorro, quem deu o nome foi Adão lá no começo, cavalo, quem deu foi ele, e etc. Todos os animais, tudo. E depois ele faz o que? Uma pessoa para juntar ele, a mulher. Eu não sei se é o homem ou a mulher que está passando por alguma depressão, alguma falta de algo dentro de você, mas uma coisa eu venho te falar: não deixe a mentira de Satanás entrar na sua mente e corroer o teu subconsciente e tirar de você. Talvez você não é convertido, já foi convertida, está passando por situação, mas eu quero te dizer nessa noite, nessa madrugada, que o que você está passando é uma lacuna que precisa ser cheia pelo Espírito Santo, aquele que um dia te fez e aquele que você sabe que é necessário você entender. Presta sua atenção. Deus faz o homem, depois coloca nele o Espírito. Quem vai cuidar desse Espírito é o próprio homem, entendendo que quem cuida dele é Deus. Então nós vimos que Deus faz Adão e Eva. E o que acontece? Nós vimos o pecado, o que aconteceu, o transtorno, quando o anjo decaído, Satanás, que antigamente era Lúcifer, saiu do reino do céu, ao qual o Senhor Deus tomou ele e tirou por causa de quê? Porque ele corrompeu a terça parte dos anjos para tirar aquilo que Deus tinha. Mas nada se corrompe diante do Senhor. E Deus vai lá e arranca esse anjo de lá com a sua terça parte dos anjos. E esses anjos decaídos estão passeando na terra. E estão ceifando vida de pessoas que estão inocentes, deixando a sua mente ser sobrecarregada por uma força maligna. Você quer ver uma coisa? Eu vou trazer uma palavra para você entender também nesse mesmo sentido. Se encontra lá em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. No verso 24 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontrar varrida e adornada e adamentada, sem nada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o começo. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo aqui, nessa passagem, a pessoa, ela aceita Jesus, amém? Aquela pessoa que nasceu, ela nasceu com o quê? Com um discernimento, uma criança, depois se forma, cresce, vira uma adolescente, talvez não está no meio de uma família ao qual não entende a palavra de Deus, ao qual também há muita corrupção, há muita idolatria, muitas coisas contaminadas, e desvia aquela pessoa, ela pega para esse mundo e começa a entrar.
e entra em depressão, entra nessa situação de querer ceifar a vida. E muitas vezes as pessoas até que aceitou Jesus, larga Jesus, se corrompe pelo seu próprio entendimento, para abandonar os princípios da palavra do Senhor e vai para o mundo. E o que acontece? É o que está acontecendo. O que nós estamos combatendo no mundo é esse demônio que tem trabalhado para ceifar essas vidas com depressão, trazendo essa pessoa a morrer. São esses espíritos que a Bíblia diz. São o que, igreja? São o que, povo? São espíritos caídos, são demônios. Demônios que estão ceifando vida. Esse vazio que você começa a ter no coração quando você está em depressão, quando você está com o coração ardido, é uma lacuna que está vazia, precisando da unção do Espírito Santo de Deus. Então, quando o mundo ali, Adão e Eva caem, eles traz uma nuvem negra de pecado para nós, dá uma legalidade, um inferno. Mas a Bíblia diz que o segundo Adão, ele não se corrompeu. O segundo Adão, ele veio, ele foi crucificado, ele morreu, ressuscitou, deu a vida por você, por mim. E Isaías diz aqui, ó, Isaías, eu vou trazer para a igreja, para todos ouvirem, em nome de Jesus. Isaías 53 diz assim para nós, ó: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É necessário pegar isso, tirar a depressão da tua mente, tirar a aflição. A única coisa que pode te mudar não é a morte que o diabo tem botado na sua mente. Não é o desespero que Satanás tem jogado na tua mente para você morrer. Está amarrado em nome de Jesus esse demônio de morte. É necessário você entender. E uma coisa também a Bíblia diz, o Senhor Deus disse em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o Senhor diz assim, ó, para trazer para nós, para a gente entender, Jeremias 17, versículo 9, olha o que ele diz, para encanhar na nossa mente, tirar esse demônio e jogar para o escanteio, porque Jesus tem o melhor. Olha o que ele diz, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Presta atenção. Seu coração muitas vezes vai dizer que você não presta, que não tem mais jeito. E o diabo vai botar no teu coração, vai botar a culpa no esposo, numa esposa, num pastor, num obreiro, em alguém, ou no mundo, no governo, no presidente, no teu patrão, em tudo. Sabe por causa de quê? Porque ele quer que você não ame você nem ninguém. Aí você se joga de uma ponte, se joga, mata, dá um tiro, ou se faqueia, ou toma remédio. É isso que Satanás quer. A Bíblia diz, João 10:10, ele veio roubar, matar e destruir. É isso que ele faz quando a pessoa está com depressão. Tem gente que fala, você não sabe o que eu estou passando. Sei sim, sabe por causa de que eu sei? Porque um dia eu passei. Um dia isso aqui, ó, não tinha nada, até eu entender quem era Jesus. Até eu tentar e continuar entendendo quem é Ele. Ele diz assim, ó, corrupto é o coração. Nunca confie no teu coração. Confie sim no Espírito Santo de Deus. Se você aceitar Jesus e receber o Espírito Santo, você vai ter um novo entendimento.